Dois irmãos gêmeos de 6 anos passaram 7 dias sem comer porque acreditavam que, se ficassem doentes o bastante, seriam levados ao hospital onde a mãe morreu, e lá poderiam encontrá-la de novo. O pai não fazia ideia. Ninguém fazia. E a única pessoa que percebeu o que realmente estava acontecendo não era médica, não era terapeuta, não era especialista. Era a mulher que entrou no quarto deles com 2 tigelas de aveia e, em poucos minutos, ouviu a verdade que estava destruindo aquela casa por dentro. Seja bem-vindo. Aqui a história começa no ponto exato em que tudo muda. Naquela tarde, Brian Carter voltou para casa esperando encontrar o de sempre: silêncio. Não o silêncio bom, não o silêncio de uma casa tranquila depois de um dia longo, mas o silêncio pesado, imóvel, assustador, de um lugar onde a vida ainda existe, só que ninguém está sabendo vivê-la. Era isso que aquela casa tinha virado nos últimos meses. Salas bonitas demais para parecerem vividas, pratos postos e devolvidos intocados. Uma rotina mantida por puro reflexo. 2 filhos pequenos se apagando diante dele, um pouco mais a cada dia. E um homem rico, inteligente, disciplinado, acostumado a resolver problemas, descobrindo do jeito mais cruel que existe um tipo de desastre que dinheiro nenhum alcança. Naquela tarde, porém, aconteceu algo que partiu essa lógica ao meio. Brian entrou na sala de jantar e congelou, porque o que ele viu diante dos olhos não fazia sentido com nada do que tinha acontecido nos 7 dias anteriores. Seus filhos estavam comendo. Não era um banquete, não era uma cena feliz, não era uma recuperação instantânea, mas Oliver e Olivia estavam sentados à mesa, de frente para 2 tigelas ainda mornas, e cada colherada que levavam à boca parecia um milagre pequeno demais para o tamanho do que significava. Brian parou no batente da porta como se o corpo dele tivesse entendido, antes da mente, que aquele momento não era comum. As mãos ficaram imóveis. A respiração falhou, e por um segundo ele não soube se devia entrar, falar, correr, chorar ou simplesmente ficar ali, olhando, porque qualquer movimento poderia quebrar aquilo. Só que o mais importante não era nem a comida, era o que vinha no rosto dos dois. Pela primeira vez em meses, eles não estavam apenas calados ou descontrolados, eles estavam quebrados de verdade. Tinham chorado, tinham dito alguma coisa, tinham finalmente deixado a dor sair. E isso, para quem estava vendo de fora, podia parecer pior, mas não era. Era melhor, muito melhor, porque antes disso, o que havia dentro daquele quarto não era só tristeza, era afogamento. E para entender porque aquele instante significava tanto, a gente precisa voltar 6 meses. 6 meses antes daquela tarde, Brian Carter perdeu a esposa, Claire, sem aviso, sem despedida, sem preparação. Não houve aquele processo lento em que a família vai se ajustando ao inevitável. Não houve conversa final. Não houve tempo para colocar as palavras em ordem. Numa manhã comum, ela estava ali, e depois não estava mais. É isso que a morte repentina faz quando entra numa casa com crianças pequenas. Ela não chega só como perda, ela chega como quebra de realidade, porque para um adulto já é brutal aceitar que alguém existe numa terça-feira e desaparece numa quarta. Agora imagina isso para 2 crianças de 6 anos. Idade suficiente para perceber que alguma coisa monstruosa aconteceu. Idade insuficiente para organizar o que essa coisa significa. Oliver e Olivia eram gêmeos ruivos, nascidos no mesmo minuto emocional daquela família, mas diferentes por dentro de um jeito que a tragédia revelou muito rápido. Depois da morte de Claire, Oliver explodiu, Olivia afundou. E isso importa muito, porque casas em luto quase sempre enxergam primeiro a criança que faz barulho. Oliver virou a dor visível. Tinha terrores noturnos, gritava, arremessava prato. Entrava em crises que tomavam o ambiente inteiro. Seu sofrimento chegava antes dele a qualquer cômodo. Quando uma porta batia mais forte, era Oliver. Quando um copo quebrava, quase sempre era Oliver. Quando um adulto dizia baixinho, ele teve outra crise. Era dele que estavam falando. Olivia fez o oposto. Ela não gritava, não quebrava nada, não pedia atenção, não transformava a dor em ruído, transformava em recolhimento. Ficava olhando para o nada por tempo demais. Respondia com a cabeça, quase nunca com a voz. Sentava no chão e permanecia ali como se o corpo estivesse presente, mas a criança tivesse ido para outro lugar. E numa casa onde um filho está desmoronando em voz alta, o outro corre o risco terrível de parecer mais fácil. Esse foi o erro invisível de todos ali. Brian fez o que homens como ele sabem fazer quando o mundo sai do eixo. Ele mobilizou recursos, contratou especialistas, chamou médicos, pagou pelos melhores profissionais disponíveis. Terapia infantil, psicólogo, avaliação comportamental, plano alimentar, rotina monitorada, estratégias de estabilização. A lógica parecia impecável. Se o problema fosse grande, ele encontraria gente grande o bastante para resolvê-lo. Só que dor infantil não responde à lógica com a rapidez que adultos querem. Ainda mais uma dor dessa. Ainda mais quando o centro do trauma não é apenas a ausência da mãe, mas a sensação crescente de abandono dentro da própria
própria casa. E é aí que essa história começa a ir além do luto. Porque o verdadeiro perigo dentro daquela casa não era apenas o fato de Claire ter morrido. Era o modo como cada sobrevivente estava interpretando a ausência do outro. Brian achava que estava protegendo os filhos. Os filhos achavam que estavam perdendo o pai. Os profissionais viam sintomas, mas quase ninguém estava enxergando a tradução emocional daqueles sintomas. E enquanto todos tentavam consertar o que era visível, algo muito mais silencioso ia se formando atrás de uma porta fechada. Numa manhã fria, antes das 7, Angela Glover chegou à residência dos Carter. Ela veio de ônibus. Atravessou a cidade vendo o cenário mudar pela janela. Do movimento apertado e duro dos bairros mais antigos para ruas mais largas, mais limpas, mais organizadas, onde as casas pareciam ter espaço de sobra para esconder a própria tristeza. Angela não chegou como heroína. Isso é importante. Ela não entrou naquela história com uma trilha de redenção atrás de si. Não apareceu como alguém anunciada para salvar ninguém. Ela chegou para trabalhar. Chegou cedo, chegou quieta, chegou carregando a própria história nos ombros. Embora ninguém naquela casa ainda soubesse disso. Por fora, a casa dos Carter não parecia uma casa em colapso. Tinha colunas brancas, tijolos bem cuidados, jardim frontal ainda bonito o suficiente para enganar quem passasse depressa. Mas tristeza também deixa marcas naquilo que as pessoas amam manter. Os canteiros estavam ligeiramente irregulares. As bordas já não tinham o mesmo cuidado. Havia uma bicicleta infantil encostada ao portão lateral, como se uma criança a tivesse largado ali no meio de uma urgência, e nunca mais voltado para pegá-la. Quem a recebeu na entrada dos fundos foi Mrs. Harmon, baixa, discreta, voz mansa. Aquela aparência de gente cansada num lugar que o sono já não conserta. Ela entregou um avental a Angela e resumiu tudo com duas palavras que, na prática, significavam bem mais do que pareciam. Primeiro, o café. Angela entrou na cozinha e encontrou um espaço quase impecável. Mármore claro, superfícies limpas, armários organizados. Tudo tão em ordem que a ordem em si parecia suspeita. Porque casa viva desarruma, casa em luto mantém, casa em luto tenta não mexer, casa em luto faz da limpeza uma espécie de defesa contra a sensação de que todo o resto saiu do controle. Foi então que Angela viu o desenho na geladeira. Prezou por um imã de girassol, dois bonequinhos de mãos dadas, cabelos vermelhos, traços infantis cheios de esforço, e uma frase escrita do jeito cuidadoso de quem ainda está aprendendo a segurar o mundo pelas letras. Eu e Olive. Angela ficou olhando aquele desenho um segundo além do normal. Talvez porque havia algo ali que não combinava com o resto da casa. O desenho não era só bonito, era um aviso. Duas crianças se agarrando uma à outra em papel, num lugar onde os adultos já não conseguiam mais se alcançar direito. Ela virou para o fogão e começou a trabalhar. Enquanto os primeiros sons da manhã tomavam a cozinha, Mrs. Harmon foi explicando o básico. Os gêmeos tinham 6 anos. Antes da morte de Claire, a casa era cheia de barulho bom, cheia de movimento, cheia da bagunça quente que famílias felizes produzem sem perceber. Agora não. Agora Oliver era a ferida aberta. Tinha explosões, pesadelos, acessos de raiva. 3 terapeutas tinham tentado alcançá-lo. 2 especialistas haviam sido chamados. Um psicólogo infantil atravessava 2 horas de estrada, 2 vezes por semana, para vê-lo. Nada parecia funcionar. Angela ouviu tudo sem interromper, mas a pergunta que fez em seguida mudou o eixo da conversa. Há quanto tempo eles pararam de comer? Mrs. Harmon respirou fundo antes de responder. Completamente. 7 dias. Disse isso do jeito de quem já repetiu a frase tantas vezes que ela perdeu a forma da primeira dor e virou relatório. Mas ela ainda acrescentou uma coisa. Só que eles já estavam desaparecendo antes disso. Angela assentiu e perguntou, com a mesma calma de quem parece estar apenas coletando informação, mas não está. E Olivia, como ela está em comparação com o irmão? Mrs. Harmon pensou por um instante. Depois disse aquilo que, em muitas histórias, funciona como alarme, mas ali tinha passado despercebido. Mais quieta, mais fácil. Angela não respondeu imediatamente. Continuou mexendo as mãos, organizando coisas, cortando pão, montando bandejas. Só que por dentro, algo nela parou, porque ela conhecia essa palavra. Mais fácil. Já tinha ouvido isso antes, usada para descrever alguém que, na verdade, estava afundando sem fazer barulho suficiente para assustar os outros. Pouco depois, Brian entrou na cozinha. Terno escuro, rosto exausto, olhos vazios daquele jeito específico de pessoas que estão segurando tudo há tanto tempo que já esqueceram como se solta alguma coisa. Ele serviu café, ficou de frente para a janela e fez uma pergunta que, por si só, dizia muito mais sobre o estado da casa do que ele talvez imaginasse. Quanto tempo você acha que vai ficar? A voz saiu baixa, cansada, sem agressividade, sem real curiosidade. Era a voz de alguém que já tinha visto tentativas demais falharem. Angela respondeu
respondeu sem se apressar. O tempo que eles precisarem. Brian não rebateu, não agradeceu, não sorriu, só largou a xícara no balcão e saiu. Mrs. Harmon acompanhou aquilo com os olhos e, quando teve certeza de que ele estava longe, falou em tom quase defensivo. Ele é um bom homem, só não sabe como lutar contra o que não consegue ver. Angela olhou de novo para o desenho na geladeira. As duas figuras ruivas de mãos dadas. Pensou em Olivia, a quieta, a fácil, aquela em quem ninguém estava olhando com atenção suficiente. Pensou também numa verdade que quase nunca chega em voz alta. Sofrimento silencioso parece menos urgente, até o dia em que fica tarde demais. E alguma coisa dentro dela entendeu, com uma clareza que não veio da razão, que naquela casa havia um relógio correndo. E esse relógio não estava dando muito tempo. A manhã avançou devagar. Bandejas foram levadas para cima. Bandejas voltaram para baixo. Comida intocada. Guardanapos intactos. Copos quase cheios. E depois, o som pior de todos. Nada. Não o nada descansado. O nada de quem já está ficando sem ideias. Angela viu isso acontecer mais de uma vez antes das 10. Mais tarde, Mrs. Harmon mostrou o resto da casa. As salas formais estavam impecáveis. Almofadas no lugar, mesas sem objetos fora do alinhamento, superfícies limpas demais. Era a estética de uma casa que tinha parado de ser vivida e começado a ser preservada. Na sala de estar, a poltrona de leitura de Claire continuava perto da janela. Ao lado, um livro aberto com uma fita marcando a página que ela nunca terminaria. Angela não parou de andar, mas sentiu o golpe, porque luto verdadeiro não está só na ausência das pessoas, está nessas pequenas permanências. Uma cadeira, uma xícara preferida, um livro marcado, um cheiro que some devagar, um hábito que ainda parece possível quando visto de longe. Ao passarem pelo corredor dos quartos, Mrs. Harmon diminuiu a voz. Contou que, nas últimas 3 semanas, Olivia vinha deixando coisas do lado de fora da porta do próprio quarto. Primeiro um coelho de pelúcia, depois alguns desenhos, depois o cobertor azul favorito, o mesmo com que Claire a enrolou quando chegou do hospital pela primeira vez. Um por um, em silêncio, sem explicar nada. Eu achei fofo, disse Mrs. Harmon. Achei que ela estivesse dividindo. Angela parou. Virou o rosto só o suficiente para mostrar que agora não estava mais apenas ouvindo. Alguém comentou isso com o Sr. Carter? Não. A atenção toda estava no Oliver. Foi nesse instante que a tensão interna de Angela se transformou em certeza. Não porque ela lera sobre isso num livro, não porque tivesse visto em algum treinamento, mas porque havia vivido, porque havia perdido, porque existiam sinais que, uma vez aprendidos pela dor, nunca mais deixam de ser reconhecidos. Ela sabia o que significa quando alguém começa a se desfazer das coisas que mais ama. Sabia o que significa quando a criança silenciosa abre mão do que mais a confortava. Sabia o que significa quando o afeto começa a ser organizado como despedida. E sabia disso de um jeito que não tem glamour nenhum. Sabia porque um dia não percebeu a tempo. Perto do meio-dia, Brian desceu outra vez. Movia-se como um homem carregando tempestade nos ombros. Parou diante do balcão, olhando para o celular sem realmente ver o que estava na tela. Angela montou um prato simples e colocou na frente dele sem pedir autorização. Pão integral, peru, nada sofisticado, nada que exigisse decisão. Ele olhou para o prato como se alguém tivesse acabado de lembrá-lo da existência do cotidiano. Você devia comer, Sr. Carter. Quase houve um sorriso. Quase. É exatamente isso que eu digo para eles. Eu sei, respondeu Angela, mas é diferente quando alguém coloca comida na sua frente. Quando alguém decide que você merece ser alimentado, mesmo no dia em que esqueceu de cuidar de si. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez, a enxergou de verdade. Pegou o sanduíche, deu uma mordida lenta. Não porque estivesse com fome, mas porque alguém tinha acabado de devolvê-lo ao próprio corpo. Ficaram em silêncio alguns segundos. Depois Angela secou as mãos, dobrou o pano com cuidado e olhou para o teto. Lá em cima, em algum ponto acima deles, 2 crianças continuavam trancadas num quarto cheio de coisas intocadas. Uma fazendo barulho quando já não aguentava, a outra sumindo sem som. E Angela sentiu, com a nitidez de quem conhece o tipo de urgência que não parece urgente, que a criança que mais precisava dela não estava dizendo nada. Ela olhou para Mrs. Harmon. Quero levar a bandeja da tarde eu mesma. Mrs. Harmon sustentou o olhar dela por alguns segundos. Algo na expressão de Angela fazia perguntas que a boca não precisava mais fazer. Então apenas assentiu. A escada
escada parecia mais longa do que deveria. Não por causa da bandeja. A bandeja era leve. Pesado era o que Angela levava por dentro. Cada degrau parecia uma escolha. Um compromisso silencioso com alguma coisa que ela ainda não tinha colocado em palavras. O corredor do andar de cima estava cheio de fotografias. Brian e Claire no casamento, os gêmeos recém-nascidos, embrulhados de branco, minúsculos e vermelhos. Os 4 numa praia, em algum verão antigo. Claire rindo para algo fora da câmara. Brian olhando para a esposa e para os filhos, daquele jeito que pessoas felizes às vezes têm, como se ainda não acreditassem totalmente na própria sorte. Angela parou diante de uma imagem em que Oliver e Olivia, ainda bem pequenos, estavam de mãos dadas. Não sorriam para a câmara, sorriam um para o outro. Era mais um detalhe, mais uma pista, mais uma confirmação de que aqueles dois haviam aprendido a sobreviver juntos muito antes de qualquer adulto perceber o quanto isso podia ser bonito e perigoso. Ela chegou à porta do quarto e bateu de leve. Oliver, Olivia, meu nome é Angela. Eu trouxe o almoço. Silêncio. Ela abriu a porta devagar. O quarto era claro demais para tanta tristeza. 2 camas com colchas azuis, uma estante ocupando quase toda uma parede, brinquedos arrumados demais, uma casa de bonecas num canto, com os cômodos em miniatura tão organizados que pareciam ter congelado no momento anterior ao desastre. Oliver estava sentado na cama, joelhos junto ao peito, observando Angela com o olhar atento de uma criança que já decidiu que adultos não são confiáveis, mas ainda não desistiu completamente de testar essa teoria. Olivia estava no chão, entre as camas, encostada na estrutura de uma delas, braços em volta das pernas. Não levantou a cabeça. Angela não se aproximou demais, não falou demais, não tentou aquele entusiasmo forçado que adultos costumam usar diante de crianças feridas porque não sabem o que fazer com a própria impotência. Ela colocou a bandeja sobre a cômoda, nem na frente deles, nem longe demais, apenas presente. Depois puxou a cadeira da escrivaninha para o centro do quarto, sentou-se, pousou as mãos no colo e não disse nada. 1 minuto passou, talvez 2, Talvez mais. E isso, para muita gente, pareceria constrangedor. Mas Angela não estava constrangida. Não tentava preencher o silêncio para se sentir útil. Ela ficou ali, dentro do silêncio, como alguém que já o conhecia pelo nome, como alguém que não precisa vencer o vazio com fala para provar que se importa. Finalmente, sem encarar diretamente nenhum dos dois, ela começou. Meu irmão mais novo se chamava Marcos. Era 6 anos mais novo que eu. A voz saiu baixa, simples, como quem pensa alto. Quando nossa mãe morreu, ele ficou quieto. Não era um quieto de timidez. Era um quieto de quem tinha desistido de conversar com o mundo. Oliver levantou o queixo só um pouco. Olivia não se moveu, mas o quarto mudou de densidade. Eu não sabia o que fazer, continuou Angela. Então, todo dia, depois da escola, eu só sentava perto dele. Eu não tinha as palavras certas. Na verdade, eu não tinha quase palavra nenhuma. Eu só ficava. Agora foi Olivia quem mexeu levemente a cabeça. Quase nada, mas foi o movimento. Vocês não precisam falar comigo, Angela disse. Não precisam comer, não precisam me responder, não precisam fazer uma coisa sequer. Eu só vou sentar aqui um tempo, se estiver tudo bem para vocês. O quarto respirou. E então, depois de mais alguns segundos, Oliver perguntou sem olhar diretamente para ela. Adiantava, você só sentar? Angela virou o rosto para ele. Às vezes não parecia ajudar nada, mas significava que ele não estava sozinho dentro daquilo. Oliver ficou quieto, olhou para Olivia. Foi um daqueles olhares rápidos entre gêmeos que não duram meio segundo, e ainda assim, carregam páginas inteiras de conversa. Então Olivia levantou os olhos pela primeira vez, e Angela viu, ver de verdade. Os olhos verdes de uma criança que vinha chorando por dentro havia tanto tempo que a superfície já parecia água parada. Olivia encarou o rosto dela com atenção incomum para 6 anos. Não curiosidade, busca. Como se estivesse tentando descobrir se aquela mulher suportaria escutar uma coisa séria sem desmoronar ou ir embora. Angela sustentou o olhar sem pressa, sem pena falsa, sem aquele reflexo adulto de tentar melhorar tudo antes de entender qualquer coisa. Alguma resposta silenciosa passou entre as duas, e isso ninguém naquela casa percebeu, ninguém além delas. Angela desceu do quarto sem milagre nenhum nas mãos. As bandejas continuaram quase intactas. Os gêmeos não correram para seus braços. Não houve discurso transformador, mas havia alguma coisa nova, uma rachadura mínima na parede do isolamento, uma presença reconhecida, uma possibilidade. Na manhã seguinte, Angela chegou ainda mais cedo. Estava escuro. A casa respirava naquela quietude fria de antes do amanhecer. Ela entrou na cozinha e, sem consultar o plano alimentar preso com imãs, foi direto à despensa. Ignorou parte das refeições calculadas. Passou pelos recipientes etiquetados e pegou o que procurava: aveia, mel, canela. Mrs. Harmon surgiu na porta surpresa. Você chegou cedo. Angela colocou uma panela no fogo. Não consegui dormir. Abriu o pote de aveia. Minha avó fazia isso depois que minha mãe morreu. Nunca era nada elaborado. Só aveia, mel e canela suficiente para a casa inteira sentir o cheiro. Enquanto falava, ela media os ingredientes.
ingredientes com movimentos tranquilos. Ela nunca me mandava comer, nunca fazia discurso, só preparava e sentava comigo. Mrs. Harmon ficou em silêncio, e então, com a voz baixa de quem acabou de encostar numa lembrança delicada demais, disse: Claire fazia isso aos sábados. As crianças desciam correndo, a casa inteira ficava com esse cheiro. Angela não respondeu, não porque não tivesse o que dizer, mas porque às vezes, quando a memória certa entra no cômodo, o melhor que se faz é não atrapalhar. A manteiga aqueceu, a aveia começou a engrossar, o mel escorreu escuro e lento, a canela subiu em nuvem fina pelo ar da cozinha. E de repente havia ali uma coisa que nenhum protocolo técnico tinha conseguido criar: familiaridade, cheiro de ano, cheiro de segurança, cheiro de repetição amada, cheiro de sábado num lugar onde os dias tinham parado de se diferenciar. Brian entrou na cozinha ainda com roupa de corrida. O olhar dele foi direto para a panela. Isso não está no plano, eu sei. O nutricionista especificou nutrientes. Angela se virou para ele com calma. Aquele plano está neste balcão há 7 dias. 7 dias. E toda a tigela voltou intocada. Depois fez a pergunta que ninguém tinha feito com honestidade suficiente. O que exatamente estamos protegendo? Brian ficou imóvel. Dava para ver o conflito acontecer atrás dos olhos. O pai, o homem de negócio, o sujeito acostumado a confiar em Matt, o viúvo apavorado com a ideia de errar mais uma vez. Se isso não funcionar, ele disse em voz baixa. Acabou. Angela sustentou o olhar. Entendido. Ela serviu 2 tigelas pequenas, regou mel em círculos lentos, salpicou canela por cima, pegou uma terceira tigela para si e subiu. Bateu na porta. Entrou. Mesmo quarto, mesmas posições iniciais, mesmo ar suspenso. Angela colocou a bandeja entre ele, depois sentou no chão. Não na cadeira dessa vez, no chão, no mesmo nível em que Olivia estava. Pegou a sua própria tigela, provou uma colherada, mastigou devagar, como se não existisse nenhum lugar mais importante para estar. Oliver acompanhou o movimento da mão dela. Olivia inclinou o corpo um pouco para a frente. Angela pousou a colher, esperou. E então veio a primeira frase real de Olivia. Pequena, quase frágil demais para existir. A mamãe fazia isso. Angela olhou direto para ela. Eu sei, meu amor. O quarto ficou completamente imóvel. Oliver virou o rosto para a irmã. Olivia voltou o olhar para ele. Aquele código silencioso entre os dois passou de novo. Só que agora algo nele parecia diferente. Mais tenso, mais perto. Hello, sentou-se mais direto. E quando falou, usou um tom cuidadoso demais para uma criança da idade dele. Nós decidimos uma coisa. Angela largou a colher. Alguma coisa na maneira como ele disse aquilo apertou o ar. Depois que a mamãe não voltou, a gente fez uma decisão junto. E aqui a história rompe. Porque o que sai da boca daquele menino destrói, de uma vez só, todas as interpretações superficiais sobre o que estava acontecendo. Oliver falou sem chorar. Esse talvez seja o detalhe mais devastador. Ele explicou como se estivesse dizendo algo lógico, planejado, coerente. Achamos que, se parássemos de comer, ficaríamos doentes o suficiente. E aí nos levariam para o hospital. Fez uma pausa curta. Para o mesmo hospital onde a mamãe foi. Angela não piscou, não se moveu, quase não respirou. E aí talvez a gente pudesse encontrar ela. Não havia drama na voz dele. E isso tornava tudo pior. Porque crianças não criam esse tipo de pacto para manipular adultos. Crianças fazem isso quando a dor reorganiza o mundo num raciocínio que, para elas, passa a parecer perfeitamente razoável. Se a mãe foi para um lugar e não voltou, talvez seja preciso ir para esse mesmo lugar. Se o hospital levou a mamãe embora, talvez o hospital também seja o último ponto onde ela ainda exista. Se ficar doente aproxima dela, então não comer vira caminho. Angela sentiu o peso daquilo atravessar o peito, mas antes que ela falasse qualquer coisa, Olivia entrou na conversa, ainda mais baixo, ainda mais fundo. Só que depois eu fiquei com medo. Ela olhava para as próprias mãos. Eu não queria mais ir, mas achei que o Oliver ainda queria. Virou o rosto para o irmão. Então continuei, porque não queria deixar ele sozinho. Oliver arregalou os olhos e se voltou para ela. Algo se partiu no rosto dele. Eu só continuei, porque achei que você ainda queria. E ali, naquele instante, o pacto desmoronou. Não era um plano sustentado por desejo igual. Era um mal-entendido sustentado por amor. 2 irmãos pequenos, tentando proteger um ao outro, continuando numa decisão mortal, porque cada um acreditava estar sendo leal à vontade do outro. É essa a parte que desmonta tudo. Eles não estavam escolhendo a morte do jeito que adultos nomeariam isso. Estavam escolhendo permanecer junto. Estavam escolhendo não abandonar o outro. Estavam tentando resolver a impossibilidade do luto com a única lógica afetiva que dominava. Se um vai, o outro vai também. E no segundo em que perceberam que nenhum dos dois queria mais continuar, os dois quebraram ao mesmo tempo. Não foi um choro delicado, não foi bonito, não foi contido. Foi aquele tipo de choro que vem debaixo das palavras. Aquele que parece ter ficado represado por meses atrás de uma comporta impossível. Oliver se dobrou. Olivia perdeu a rigidez. Angela estava no chão entre os dois, antes mesmo de perceber que tinha-se mexido. Eles vieram para ela dos dois lados. Oliver enterrando o rosto no ombro dela. Olivia agarrando o uniforme na frente do peito com as 2 mãos. Os 3 no meio do quarto, cercados por brinquedos parados e meses de silêncio enfim rompidos. Angela os segurou com cuidado, mas sem delicadeza fraca. Ela não estava tentando interromper a dor, estava dando lugar para ela acontecer
ser com segurança. Vocês tentaram proteger um ao outro, sussurrou. Mesmo quando isso estava machucando vocês. Eles choraram. Choraram até o corpo tremer menos, até o ar no quarto mudar, até o ambiente deixar de parecer um lugar trancado por dentro. E então Olivia se afastou um pouco, olhou para a tigela, olhou para Angela, pegou a colher, levou uma porção pequena à boca, fechou os olhos. As lágrimas ainda desciam, mas já não eram as mesmas. Não eram mais lágrimas de afogamento, eram lágrimas de retorno. Oliver viu a irmã comer, pegou a própria colher e comeu também. Na porta, Brian Carter estava imóvel. Ele tinha subido sem fazer barulho, o suficiente para escutar tudo, o suficiente para ouvir da boca do filho e da filha a verdade que meses de especialistas não tinham alcançado. A mão dele cobria a boca, os ombros tremiam, seus filhos estavam comendo. Mas, mais do que isso, estavam chorando. Chorando de verdade. Pela primeira vez desde o dia em que ele se sentou diante deles para dizer que a mãe não voltaria. Até aquele momento, Brian acreditava que o pior era o descontrole de Oliver, o silêncio de Olivia, a recusa alimentar, as noites sem dormir, as explosões. Agora entendia. O pior tinha sido o que ele não viu, a lógica que se formou entre os dois, a leitura que fizeram da ausência dele, o modo como o silêncio tinha virado um plano. Ele entrou no quarto devagar. Olivia foi a primeira a perceber. Papai, era uma palavra tão pequena, mas na voz dela havia meses inteiros. Meses de espera, meses de dúvida, meses de medo acumulado sobre o que ele sentia por ele. Brian atravessou o quarto, caiu de joelhos ao lado dos dois e os puxou para si. Não como um homem elegante, não como alguém controlado, mas como alguém que acaba de entender que esteve a centímetros de perder as últimas duas pessoas que ainda sustentavam o próprio mundo. Angela se afastou sem ruído. Deu espaço, porque aquele abraço não precisava de testemunha no centro. Precisava de ar, precisava de tempo. Durante um longo momento ninguém falou. Só se ouviu o som irregular de uma família respirando uma à outra. Um pai tentando agarrar os filhos como se o corpo pudesse compensar meses de distância emocional. Dois irmãos pequenos, ainda tremendo, finalmente no meio de um abraço que parecia dizer: agora sim, alguém nos achou. Foi então que Olivia ergueu o rosto e fez a pergunta que abriu a segunda ferida daquela história. Papai, por que você colocou a gente em quartos diferentes? Brian piscou, tentou responder rápido. Não conseguiu. Querida, o Oliver estava tendo pesadelos. Você não dormia. Eu pensei... Oliver o interrompeu com a serenidade dolorosa das crianças quando já pensaram demais sobre uma coisa. A gente achou que você queria separar a gente. Brian ficou imóvel. Depois que a mamãe foi embora, continuou Oliver, você separou a gente. E depois parou de ler para a gente à noite. Parou de entrar quando eu tinha pesadelo. Você estava na casa, mas não estava aqui. Olivia completou, a voz quase se desfazendo. A gente achou que talvez você não quisesse mais a gente, porque a gente parece com a mamãe, e olhar para a gente fazia você ficar triste. Nenhuma criança deveria dizer uma frase dessas, mas crianças não esperam a idade certa para chegar a conclusões devastadoras. Se não recebem explicações, elas constroem. Se percebem afastamento, traduzem. Se sentem presença física sem conexão emocional, inventam uma razão. E quase sempre inventam uma razão em que a culpa sobra para elas. Brian fechou os olhos. Quando abriu, estavam cheios d'água. Não, ele disse, quase sem voz. Não, meus amores. Não é isso. Parou, respirou, tentou de novo. Eu estava com medo. A frase saiu quebrada. Todo dia eu tinha medo de perder vocês do jeito que perdi ela. E toda vez que eu olhava para vocês, eu via a mãe de vocês. E isso me destruía. A voz falhou. Então eu trabalhei. Fiquei ocupado. Chamei médicos. Organizei tudo. Fiquei tentando manter a casa funcionando, trazer a ajuda certa, fazer o que eu podia, porque achei que assim estava protegendo vocês. Olivia encostou os dedos pequenos na face molhada do pai. Mas a gente só queria você, papai. Só você. Essa é a frase que derruba o último mecanismo de defesa. Porque não havia acusação ali. Não havia raiva elaborada. Havia a simplicidade brutal da necessidade infantil. Eles não queriam a melhor estrutura. Não queriam o melhor especialista. Não queriam o melhor planejamento. Queriam o pai. Brian os abraçou de novo, desta vez sem nenhuma tentativa de manter a postura. Eu sei, ele repetia. Eu sei. Me desculpem. Me desculpem. Angela observava do canto do quarto, lágrimas correndo pelo rosto sem resistência. Porque agora a ferida verdadeira estava totalmente exposta. O luto era real, sim, mas o que quase matou aquelas crianças não foi apenas a morte da mãe, foi a interpretação silenciosa de que o pai também estava indo embora. Foi o sentimento de que a presença dele tinha recuado porque eles machucavam. Foi a conclusão infantil de que amar aqueles filhos talvez fosse doloroso demais para ele e, portanto, talvez fosse melhor desaparecer. É isso que torna essa história tão dura. Não é só sobre tristeza, é sobre tradução errada do amor em momento
do colapso. É sobre adultos imaginando que estão protegendo os filhos ao esconder a própria ruína, e filhos entendendo esse esconderijo como abandono. Brian ficou muito tempo com os dois, tempo suficiente para que o quarto deixasse de parecer um território inimigo, tempo suficiente para que o ar se aquietasse, tempo suficiente para que a comida naquelas tigelas deixasse de ser só comida e virasse prova de retorno. Quando finalmente ergueu a cabeça, os olhos dele encontraram Angela. Ainda não havia gratidão organizada ali. Era cedo demais para isso. Havia algo mais cru, mais exposto. O olhar de um homem que acabara de enxergar a si mesmo com nitidez e não sabia o que fazer com o que tinha visto. Naquela noite, já tarde, Angela subiu com 2 xícaras de chá. A casa estava em silêncio outra vez, mas era um silêncio diferente. Não o de antes, não o de suspensão morta. Agora, era um silêncio cansado depois de verdade. Brian continuava sentado entre as camas dos filhos. Em algum momento da noite, ele havia aproximado os móveis o suficiente para que Oliver e Olivia pudessem estender o braço e se tocar enquanto dormiam. E ali estavam eles. Mãos pequenas entrelaçadas no vão entre as camas. Respirações em ritmo parecido, como se o corpo lembrasse o que a dor tentou fazer esquecer. Alguns vínculos começam antes da linguagem. Angela pousou a xícara dele na mesa de cabeceira e se virou para sair. Foi quando ele perguntou: "Como você soube?" A voz veio baixa, cuidadosa para não acordar os dois. Angela se voltou. Eu estava olhando para as crianças, não para ela. Sobre Olivia, sobre as coisas que ela estava deixando na porta. Ninguém mais viu. Ninguém. Angela sentou-se na outra cadeira, respirou, e então abriu a parte da própria história que até ali carregava por dentro. Meu irmão Marcos tinha 23 anos quando morreu. Brian levantou os olhos. Angela continuou mantendo a voz firme por puro esforço. Na semana antes disso, ele deu embora o violão, depois os livros, depois o relógio que meu pai tinha deixado para ele. Ela segurou o silêncio por um segundo. Eu achei que eu estava simplificando a vida, crescendo, desapegando. Achei um monte de coisa. Engoliu em seco. Ele morreu numa quinta-feira de manhã, e eu vivo cada quinta desde então, sabendo que eu tive todos os sinais de que precisava, e não entendi o que estava vendo. Brian fechou os olhos. Agora muita coisa fazia sentido. Não era instinto mágico, não era sorte, era dor reconhecendo dor. Era alguém que tinha pagado o preço máximo por ignorar sinais silenciosos e que se recusou a repetir aquilo diante de outra criança. Quando Mrs. Harmon falou do coelho, dos desenhos, do cobertor, eu soube, disse Angela. E eu não ia deixar passar uma segunda vez. O quarto ficou quieto. Do lado de fora, a cidade seguia seu curso indiferente. Carros distantes, alguma luz cortando a rua, algum desconhecido vivendo uma noite comum, sem imaginar que naquele andar, uma família inteira tinha acabado de voltar da beira do abismo. Brian falou por fim. Eu afastei eles. Não era mais pergunta, nem justificativa. Era admissão. Eu dizia para mim mesmo que era pelo bem deles, que eu não queria que me vissem desmoronar, que precisava ser forte, que precisava manter tudo funcionando. Passou as mãos juntas, olhando para o chão, mas eu estava me protegendo, protegendo a mim mesmo do quanto doía olhar para eles e ver Claire. Angela não suavizou. Sim, porque consolação falsa não ajudaria em nada ali. Brian assentiu lentamente. Claire sabia sentir pessoas, ele disse. Sabia entrar num cômodo e captar o clima inteiro. Ele não. Ele construía coisas, organizava coisas, resolvia coisas, fazia sistemas funcionarem. Mas aquilo não podia ser construído, nem resolvido, nem forçado a funcionar. Não, Angela respondeu. Não podia. Então Brian disse a frase que resumiu a tragédia inteira. E, fazendo o que eu sabia fazer, meus filhos acharam que eu estava deixando eles. O silêncio que veio depois não era vazio, era cheio. Cheio das coisas verdadeiras que, uma vez ditas em voz alta, transformam qualquer sala. Depois de um longo momento, Brian olhou para ela com um foco novo. Não como para uma funcionária, não como para alguém útil, mas como para uma pessoa que tinha entrado na parte mais escura da casa e não recuara. Obrigado, ele disse, por ver o que eu não vi. Angela apenas assentiu e desceu. Mas o olhar dele ficou com ela a noite inteira. As semanas seguintes não foram mágicas, e isso precisa ser dito. Porque histórias assim costumam ser mal contadas quando alguém tenta transformar uma virada emocional em solução instantânea. Não foi. Oliver não dormiu perfeitamente na noite seguinte. Olivia não voltou a sorrir como se nada tivesse acontecido. Brian não virou outro homem em 24 horas. Luto não obedece ao calendário do alívio. Só que, a partir daquele dia, a casa começou a respirar de novo. E respirar já era muita coisa. No fim da primeira semana, Oliver conseguiu atravessar uma noite inteira sem acordar gritando. Não aconteceu todas as noites. Em algumas, Angela ainda ouvia passos no corredor, ou um ruído contido, e aparecia na porta do quarto dele. Não entrava impondo presença. Não fazia grande cena. Sentava na cadeira, ficava ali, e isso bastava para dizer a coisa mais importante de todas. Você não está sozinho nisso. Perto da terceira semana, os pesadelos ficaram menos frequentes. Não desapareceram, mas
mas deixaram de dominar. E é assim que cura de verdade costuma-se parecer, não como o fim absoluto da dor, mas como perda gradual do monopólio que ela exercia sobre a vida. Olivia começou a trazer de volta as coisas. Numa manhã, o coelho de pelúcia estava outra vez sobre a cama. Dias depois, os desenhos reapareceram na parede. O cobertor azul saiu do corredor e voltou para o quarto, embora em algumas manhãs aparecesse na cama do irmão e ninguém comentasse isso em voz alta. Brian mudou também, devagar, consistentemente, do jeito que mudanças reais costumam acontecer, passo a passo, escolha por escolha. Ele parou de estender o trabalho até tarde, voltou para jantar em casa, sentava-se à mesa, fazia perguntas e, o mais importante, esperava a resposta. Não aquela escuta distraída de adulto ocupado que balança a cabeça enquanto pensa em outra coisa. Escutava de verdade. Toda noite passou a ler para os gêmeos antes de dormir. Sentava-se entre as camas e duas cabeças ruivas se encostavam nos ombros dele enquanto a voz seguia pelas páginas. Às vezes, Olivia corrigia uma palavra que ele lia rápido demais. Às vezes, Oliver fazia perguntas no meio da história. Às vezes, ninguém falava nada e só a presença dele já organizava o quarto. Nos sábados, a aveia virou ritual. Na primeira vez, Brian apenas observou Angela preparar. Na segunda, perguntou se podia ajudar. Na terceira, já estava no fogão mexendo a panela com uma seriedade quase excessiva para a aveia. Enquanto Oliver e Olivia sentavam no balcão e entregavam ingredientes como pequenos assistentes muito concentrados na própria importância. O mel era despejado, a canela subia no ar e o cheiro invadia a casa com aquela autoridade tranquila das lembranças boas. Não era só comida, era um idioma. Era o corpo lembrando o que o trauma tentou apagar. Eles passaram a comer na mesa redonda perto da janela, não na sala de jantar formal, não diante de talheres demais, mas ali, no lugar em que a luz da manhã entrava sem cerimônia. 4 tigelas, 4 colheres, 4 pessoas ainda meio espantadas por estarem conseguindo permanecer. Numa dessas manhãs, Oliver levantou os olhos da tigela e perguntou sem preparação: Miss Angela, se o seu irmão Marcos e a nossa mamãe estão no céu, você acha que eles se conhecem? Olivia levantou a cabeça também, refletindo com a gravidade impressionante das crianças. Acho que a mamãe ia gostar dele, ela disse. Brian olhou para a tigela. O maxilar mexeu uma vez, mas havia um sorriso pequeno ali. Ela gostava de todo mundo, respondeu. Nunca encontrou um estranho na vida. Angela ergueu os olhos e viu que Brian já estava olhando para ela. Dessa vez ele não desviou. E é aqui que o eixo muda de novo. Porque não existe só a história de uma família voltando do luto. Existe também a história de duas pessoas que se reconhecem do outro lado da perda. Não de forma apressada, não como substituição, não como fuga, mas como encontro entre quem viu o pior do outro e ficou. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Angela estava arrumando a cozinha. Dobrou um pano, guardou uma tigela, alinhou algumas coisas no balcão. Ouviu passos na escada. Não se virou imediatamente, mas soube que era Brian. E soube, pelo jeito como ele ficou parado na porta sem dizer nada, que havia alguma frase ali dentro procurando coragem. Ele permaneceu um instante comprido demais no batente, mãos nos bolsos. Rosto de quem tomou uma decisão e agora precisa honrá-la. Angela, ela se virou. Essas últimas semanas, parou, recomeçou. Eu venho observando você com Oliver e Olivia. O jeito como você fica, o jeito como você não força, não invade, não tenta arrancar deles algo antes da hora. Você simplesmente permanece. Respirou fundo. Eu tentei não dizer isso, porque o momento não é simples. A situação não é simples. Nada aqui é simples. Angela não o ajudou. Não porque fosse cruel, mas porque entendeu que havia coisas que ele precisava atravessar inteiro. Só que eu passei o último ano perdendo coisas sem aviso. Brian continuou. E não quero repetir isso. Não quero ficar calado sobre algo importante só porque tenho medo de como vai soar. Então olhou direto para ela. Eu estou me apaixonando por você. A frase não caiu como choque total. Caiu como verdade finalmente admitida. Como uma peça que já estava em algum lugar da sala, mas ninguém tinha apontado ainda. Angela olhou para aquele homem com cuidado. Para o pai que quase perdeu os filhos por ter tentado sofrer sozinho. Para o viúvo que aprendera, da forma mais humilhante e humana possível, que amar alguém significa aparecer mesmo quando aparecer dói. E respondeu sem oscilar: eu também amo você. Brian ficou imóvel, como se, durante um segundo, não tivesse certeza de ter ouvido certo. Como eu não amaria? Ela disse. Você deixou seus filhos verem você quebrado. Você levantou. Você juntou as camas deles. Você voltou para a mesa. Você ficou em pé diante daquele fogão mexendo a veia como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Ela deu um passo pequeno na direção dele, porque era. Brian atravessou a cozinha. Quando a beijou, não houve espetáculo. Não houve música imaginária. Não houve aquela perfeição artificial de histórias que tem medo da verdade. Foi um beijo honesto,
de gente que tinha conhecido a perda antes do reencontro, de gente que não estava se salvando um no outro, mas escolhendo caminhar juntos depois de ter sobrevivido. Quando se afastaram, os dois ficaram em silêncio por um momento. Angela riu baixinho, aquele riso curto de quando uma coisa boa ainda parece improvável. Brian sorriu com o rosto inteiro. E o que a gente diz para eles? Ela perguntou. Ele olhou para o teto, para o andar onde os filhos dormiam quase sempre com uma mão esticada em direção ao outro. A verdade, respondeu, que às vezes, depois que tudo desmorona, Deus junta as peças de um jeito mais forte do que antes. Você acha que eles vão entender? Brian a encarou. Oliver e Olivia entenderam este ano coisas que muitos adultos nunca entendem. Acho que eles estão esperando a gente alcançá-los faz tempo. Na manhã seguinte, Oliver desceu primeiro. Entrou na cozinha. Parou. Observou o pai diante do fogão. Observou Angela ao lado. Observou as mãos dos dois se tocando na beirada do balcão daquele jeito natural de quem não está tentando mostrar nada. E exatamente por isso mostra tudo. Ficou alguns segundos em silêncio. Subiu no banco, pegou a colher e perguntou com a naturalidade cortante das crianças que vão direto ao ponto. Vocês vão casar? Brian virou o rosto. Angela mordeu o sorriso. Por que você perguntaria isso? Brian devolveu. Oliver olhou para ele com aquela expressão típica de criança diante de adulto que responde uma pergunta com outra. Pelo jeito que você olha para ela. Simples assim. Como se fosse óbvio. Como se estivesse óbvio havia dias. Olivia apareceu na porta logo depois. Avaliou a cena. Olhou para o irmão e declarou. Eu falei. Brian riu. Riu de verdade. Aquele riso inteiro que tinha desaparecido da casa por tanto tempo que, quando voltou, quase pareceu um novo morador. Ele se agachou diante dos dois. E como vocês se sentiriam? Se isso fosse verdade, Olivia pensou do jeito metódico com que pensava tudo. Miss Angela ia ficar para sempre? Brian sorriu. Para sempre era uma palavra grande, mas naquele momento ninguém ali estava com medo dela. Se sim, Olivia concluiu, então tudo bem. Oliver já tinha voltado a mexer no mel como se a questão estivesse resolvida. Nos meses que se seguiram, a casa deixou de ser apenas um lugar em recuperação e voltou a ser uma casa. Parece simples dizer isso, não é? Porque casas marcadas por morte costumam manter duas vidas em paralelo. A vida que continua acontecendo e a vida que ficou congelada no dia da perda. Durante muito tempo, o lugar dos Carter tinha permanecido preso no segundo tipo. Agora começava, enfim, a construir o primeiro. Claire não sumiu da memória deles. Nem deveria. O quarto dela não foi apagado às pressas. As fotos não saíram das paredes. As histórias sobre ela não foram tratadas como assunto proibido. Pelo contrário, Brian aprendeu uma coisa essencial. Crianças não se recuperam melhor quando a pessoa perdida é empurrada para fora do idioma da casa. Elas se recuperam quando entendem que podem amar quem morreu e continuar amando quem ficou. Então falar de Claire virou parte do cotidiano. Às vezes era Olivia mencionando um cheiro que lembrava a mãe. Às vezes, Oliver repetia uma piada antiga. Às vezes, Brian contava um episódio do início do casamento, e as crianças ouviam como se estivessem recebendo mais alguns pedaços de uma pessoa que lhes tinha sido arrancada cedo demais. Angela nunca competiu com essa memória. Esse talvez tenha sido um dos motivos pelos quais ela se tornou indispensável da forma certa. Ela não apareceu para ocupar o lugar de Claire. Apareceu para proteger o espaço em que a lembrança de Claire podia continuar existindo, sem impedir que a vida seguisse. É uma diferença enorme, e crianças percebem esse tipo de diferença antes dos adultos. Oliver percebia, Olivia também. Eles sabiam quando alguém chega tentando apagar. Sabiam quando alguém chega tentando substituir. E sabiam, com o mesmo instinto, quando alguém chega disposto a amar uma família sem exigir que ela traia o próprio passado. Angela fazia isso. Ela contava do irmão Marcos em pequenos fragmentos, não como quem joga a própria dor sobre os outros, mas como quem oferece uma ponte. Às vezes bastava uma frase. Meu irmão também odiava quando diziam que ele precisava ser forte o tempo todo. Ou então, quando eu era pequena eu achava que se eu não mexesse nas coisas da minha mãe, talvez ela conseguisse voltar e encontrar tudo do jeito que deixou. Essas frases eram poderosas porque não vinham como lição, vinham como companhia. Diziam para Oliver e Olivia, existe mais gente no mundo que conhece o formato disso. E quando uma criança em luto descobre que a própria dor não é um planeta isolado, alguma coisa alivia. Brian assistia a tudo isso com uma mistura estranha de gratidão e humilhação. Humilhação não no sentido ruim, mas no sentido mais humano da palavra. Ele estava sendo reeducado pelos próprios filhos e por uma mulher que chegou ali como funcionária e acabou virando espelho. Havia noites em que ele descia depois que as crianças dormiam e encontrava a Angela deixando bilhetes discretos na bancada. Lembrete de comprar canela, consulta remarcada, horário do ônibus, coisas simples. E ficava olhando para aquelas letras por um segundo a mais do que seria normal, porque a casa voltara a ter sinais de vida não planejada. Coisas
pequenas fora do lugar, marcas de rotina, vestígios de alguém que está vivendo ali, não apenas passando. Uma tarde ele encontrou Olivia desenhando no chão da sala. Ela não estava fazendo só flores ou figuras soltas, desenhava a família. Os quatro. Claire também estava lá, e numa versão mais ao canto da folha, estava Marcos, segurando um violão. Brian sentou-se ao lado. Quem é ele? Olivia respondeu como se fosse evidente. O irmão da Angela. Eu coloquei ele com a mamãe porque ninguém devia ficar sozinho. É difícil exagerar o impacto de uma frase dessas na boca de uma criança que, poucas semanas antes, estava desistindo de comer para reencontrar a mãe. Não era só desenho, era a reorganização interna do mundo. A mãe continuava importante. A morte não tinha desaparecido. Mas Olivia já começava a imaginar uma geografia afetiva em que as pessoas perdidas podiam estar cuidadas e, portanto, ela podia permanecer. Oliver processava tudo de outro jeito, mais físico, mais abrupto. Havia dias em que ainda se irritava do nada, dias em que jogava o lápis longe, dias em que parecia a um passo de explodir. Mas agora, quando isso acontecia, Brian não recuava, ajoelhava, esperava, chamava pelo nome. Às vezes bastava isso, às vezes não bastava. Às vezes Oliver gritava mesmo assim. Só que, ao contrário do que acontecia antes, o pai continuava ali depois do grito. Isso muda tudo, porque crianças não precisam de adultos impecáveis, precisam de adultos que permaneçam. Numa noite de chuva, Oliver teve um pesadelo particularmente forte. Acordou chorando, procurando ar, desorientado. Brian correu para o quarto e o encontrou tentando levantar da cama como se quisesse fugir de alguma coisa que ninguém mais via. Antes, talvez Brian chamasse alguém. Talvez pensasse numa técnica. Talvez tentasse falar como terapeuta improvisado. Naquela noite, não. Sentou-se no chão ao lado da cama, encostou a testa no colchão e disse apenas: "Eu estou aqui, não vou sair." Oliver chorou mais alguns minutos. Depois estendeu a mão para fora da colcha. Brian segurou. Ficou ali o tempo inteiro. No dia seguinte, no café, Oliver não mencionou a noite. Nem Brian. Não precisava. Eles tinham construído alguma coisa silenciosa que dispensava relatório. Esse é um detalhe importante. Famílias em recuperação não se curam só em grandes conversas. Curam-se em repetições confiáveis. Uma mão segurada. Uma leitura noturna. Uma tigela posta. Uma ida ao quarto. Uma resposta coerente no 5º dia, no 10º, no 20º. É assim que o corpo de uma criança aprende, aos poucos, que o mundo voltou a ser habitável. Angela começou a ficar menos rígida também. Nas primeiras semanas, sua presença tinha a cautela de quem pisa num lugar sagrado e ferido ao mesmo tempo. Depois, a intimidade saudável foi entrando. Ria com as crianças, corrigia Brian com a sobrancelha levantada quando ele exagerava no mel. Fingia indignação quando Olivia insistia que a canela devia ir primeiro. Ensinava Oliver a dobrar guardanapos em formatos inúteis e fascinantes. E mesmo nessas cenas mais leves, nunca se perdia a profundidade do que estava acontecendo. Porque a alegria depois do luto não volta como antes. Ela volta com uma espécie de reverência, como se cada momento bom soubesse que passou perto de não existir. Foi numa tarde qualquer, meses depois da primeira tigela de aveia, que Brian encontrou uma caixa no armário do corredor. Não era dele, nem das crianças. Era de Angela. Dentro, algumas roupas, poucos livros, um caderno gasto e uma fotografia antiga de um rapaz sorrindo com um violão apoiado no ombro. Mark. Brian segurou a foto por alguns segundos antes de ouvir passo. Angela apareceu e parou ao vê-lo. "Desculpa, eu estava procurando um jogo das crianças." Ela se aproximou e pegou a foto com cuidado, mas sem esconder. "Ele tinha o sorriso mais alto que eu já vi," ela disse. Brian esperou. Morreu cedo demais? Angela soltou um ar quase sem som. 23. Você ainda sente raiva? Ela pensou. Em alguns dias sim. Em outros sinto culpa. Em outros sinto saudade. E, às vezes, sinto tudo isso antes do almoço. Brian sorriu sem alegria. Eu achei que, com o tempo, a dor virava uma coisa só. Não, Angela respondeu. Ela muda de roupa. Essa frase ficou com ele, porque era exata, porque explicava Claire. Porque explicava o próprio comportamento. Porque explicava o medo dos filhos. Dor não some, troca de forma. Tem dia em que aparece como silêncio. Tem dia em que vem como raiva. Tem dia em que veste trabalho excessivo. Tem dia em que parece um quarto organizado demais. Tem dia em que vira uma criança devolvendo o próprio cobertor. E quando ninguém percebe a roupa nova da dor, ela continua mandando. No começo do outono, Brian tomou uma decisão que parecia simples por fora, mas significava muito. Mandou reabrir a sala de música de Claire. O piano estava fechado havia meses, coberto com uma capa fina para protegê-lo do pó. Ninguém entrava ali. Era um cômodo inteiro transformado em relíquia. Na manhã em que a porta foi aberta, Oliver hesitou no corredor. Olivia entrou primeiro. Angela ficou atrás. Brian puxou a capa do piano e o som do tecido deslizando pareceu mais alto do que realmente era. As teclas estavam frias. Ninguém falou de Claire naquele segundo. Nem precisava. Brian sentou-se no banco, tocou 2 notas erradas e Oliver riu. Foi um riso pequeno, mas decisivo. Olivia se aproximou e
e apertou uma tecla com um dedo só. O som ecoou pela sala. Angela ficou encostada na porta e Brian, sem virar o rosto, disse: ela detestaria ver este piano mudo. Era a primeira vez que ele falava da esposa naquele cômodo sem se quebrar por inteiro. As crianças foram chegando mais perto. Não houve cerimónia. Em poucos minutos, os quatro estavam em volta do instrumento, produzindo uma música horrível e, por isso mesmo, perfeita. Quando o ruído parou, Olivia perguntou se a mamãe tocava melhor. Brian respondeu: muito melhor, mas ela ia gostar mais desta bagunça. Outro passo pequeno, outra prova de que a casa não precisava escolher entre memória e presente. Podia ter os dois. Com o tempo, as pessoas de fora começaram a notar a mudança. O psicólogo de Oliver comentou que ele estava mais capaz de verbalizar medo antes de virar explosão. A escola observou que Olivia estava participando mais das atividades, fazendo perguntas, entregando desenhos com cor de novo. Mrs. Harmon, que tinha visto de perto o pior período, passou a andar pela cozinha com um cansaço diferente. Ainda cansada, sim, mas já não devastada. Havia até momentos em que ela parava na porta e apenas olhava a cena do café da manhã como quem testemunha uma coisa que não ousa interromper. Certa vez, quando Angela ficou sozinha com ela por alguns minutos, Mrs. Harmon disse: eu achei que a casa tinha acabado. Angela respondeu algo simples. Ela tinha-se perdido, não acabado. Parece sutil, mas não é. Casas se perdem antes de acabar. Pessoas também. E às vezes a diferença entre o fim e o retorno é alguém conseguir ver que ainda existe um fio. Angela viu esse fio em Olivia. Viu na forma como os dois gêmeos se olhavam. Viu no desenho da geladeira. Viu nas coisas deixadas do lado de fora da porta. Viu porque um dia não viu em Marco. E talvez esse seja o coração inteiro dessa história. Nem toda salvação vem da pessoa mais qualificada no papel. Às vezes vem da pessoa mais preparada pela própria ferida. No fim de 3 meses, numa noite dourada, quando a luz do entardecer entrava inclinada pelas janelas da sala, Brian se ajoelhou no chão diante de Angela. Sem cenário grandioso, sem jantar de luxo, sem discurso ensaiado para impressionar. Só uma caixa pequena no bolso do casaco e um homem que tinha finalmente aprendido a não esperar a perfeição do momento quando a verdade já está pronta. As mãos dele não estavam totalmente firmes. Isso combinava com a ocasião. Você entrou nesta casa quando tudo nela estava quebrando, ele disse. E você não entrou com respostas prontas. Entrou com as suas cicatrizes, com o nome do seu irmão, com a aveia da sua avó. A voz baixou. Você ensinou meus filhos que sobreviver a alguma coisa não significa apagar, significa carregar adiante, para a luz. Ergueu os olhos. Eu não quero viver um único dia desta vida sem você. Angela não conseguiu falar de imediato. As lágrimas vieram antes. Ela assentiu uma vez, depois outra. Depois continuou assentindo enquanto Brian colocava o anel em seu dedo. Não porque faltassem palavras para sempre, mas porque há momentos em que o corpo aceita antes da linguagem. O casamento foi pequeno, como as coisas mais verdadeiras costumam ser. Oliver e Olivia entraram juntos, lado a lado, as mãos entrelaçadas, carregando as alianças com a concentração absoluta de quem recebeu a missão mais importante do mundo. E para eles era, porque de certo modo, estavam selando muito mais do que a união de 2 adultos. Estavam atravessando a prova final de uma ideia nova. Vínculos podem sobreviver à perda e ainda produzir futuro. Quando Brian e Angela fizeram os votos, os gêmeos ficaram perto o suficiente para tocar neles. Ninguém pediu que fizessem isso. Eles simplesmente se colocaram no lugar que seu instinto reconhecia como certo. Depois da cerimônia, à noite, os 4 se sentaram à mesa redonda da cozinha. Restos de bolo, 4 garfos, a mesma janela, a mesma luz suave, o mesmo espaço que meses antes tinha abrigado tigelas intocadas e uma urgência escondida. Olivia levantou os olhos e disse baixinho: conta a história de novo. A história de quando a Miss Angela chegou. Brian contou. A bicicleta no portão, o desenho na geladeira, a aveia, a manhã em que tudo mudou. Contou com a voz de quem agora podia olhar para trás sem cair no mesmo buraco. Quando terminou, Oliver ficou encarando Angela por um tempo antes de dizer: ainda bem que você não desistiu da gente. Angela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dele. Meu amor, isso nunca foi uma opção. Mas a história não termina aí. Porque uma família não é definida só pelo momento em que é salva. Ela é definida pelo que faz depois da salvação. Pelo jeito como cuida daquilo que quase perdeu. Pelo modo como honra o que doeu, sem transformar a dor em centro permanente. Nos anos seguintes, certos hábitos ficaram. A aveia de sábado virou tradição fixa. Mesmo quando as crianças cresceram o bastante para torcer o nariz para quase tudo, nenhum dos dois abriu mão daquele ritual. Havia sábados em que Oliver aparecia já mais alto, mais largo, tentando parecer desinteressado, e acabava sendo o primeiro a perguntar se ainda havia mel. Havia sábados em que Olivia, com um livro debaixo do braço, se sentava no mesmo balcão e corrigia a quantidade de canela como se defendesse um padrão sagrado. Brian continuava mexendo a panela com cuidado excessivo. Angela continuava fingindo que ele fazia aquilo mais lento do que o necessário. E os 4 continuavam sabendo, sem precisar dizer, que
que aquele cheiro tinha sido a primeira ponte de volta. O quarto dos gêmeos também mudou com o tempo. As camas, antes aproximadas por necessidade, permaneceram próximas por escolha durante bastante tempo. Depois vieram reformas, novos gostos, mais idade, mais espaço. Mas a lógica de um alcançar o outro nunca desapareceu. Era visível no corredor. No jeito como Oliver esperava Olivia sair do carro à noite antes de entrar em casa. No jeito como Olivia escutava o silêncio do irmão e reconhecia quando havia alguma coisa errada mesmo sem ele falar. O pacto que um dia quase os levou embora foi substituído por outro, mais maduro, mais saudável, mas igualmente profundo. Eu fico e te puxo comigo para a vida. Brian e Angela falaram muitas vezes com ele sobre o que tinha acontecido naquele período. Nunca de forma sensacionalista, nunca transformando aquilo em fábula sentimental, mas como memória necessária, porque famílias fortes não são as que fingem que o pior nunca aconteceu, são as que olham para o pior, entendem a linguagem dele e ensinam aos mais jovens como reconhecê-la no futuro. Quando Oliver teve 12 anos e precisou escrever uma redação na escola sobre coragem, não falou de bombeiros, nem de atletas, nem de super-heróis. Escreveu sobre um homem que voltou a sentar ao lado da cama dos filhos depois de descobrir que estava perdendo os dois enquanto tentava parecer forte. Escreveu sobre uma mulher que soube esperar no silêncio sem exigir que a dor se apresentasse direito. Escreveu também sobre a irmã. Ela ficou comigo quando eu achei que precisava ir embora, dizia uma das frases. Brian leu aquilo à noite, na sala, e precisou tirar os óculos para esconder os olhos. Olivia, alguns anos depois, quando perguntaram numa conversa de adolescência o que mais a assustava na infância, não disse a morte. Disse achar que quem ficou não queria mais ficar comigo. É uma resposta brutal e também muito sábia, porque o coração da infância não mede tragédia com os mesmos instrumentos que os adultos usam. Para uma criança, perder alguém é devastador, mas sentir que quem sobrou se afastou pode ser ainda mais desorganizador. Brian ouviu isso da filha já crescida o bastante para formular com clareza o que o corpo dela entendeu cedo demais. Ele não tentou se defender, pegou a mão dela e disse: "Eu devia ter voltado para vocês mais rápido. Me perdoa por ter demorado." Olivia respondeu do jeito que só pessoas realmente curadas conseguem responder: "Você voltou." Não era absolvição barata, era a verdade inteira. Ele demorou, errou, machucou, mas voltou. E voltar também importa. Angela nunca deixou Marcos ser reduzido à tragédia. Essa é outra beleza dessa história. A perda dela não virou apenas função narrativa para salvar outra família. Marcos continuou existindo como irmão, piada, memória, música, saudade. Às vezes ela tocava um velho trecho numa fita antiga em que ele aparecia cantando desafinado. Às vezes mostrava aos filhos e depois aos netos fotos dele usando roupas ridículas de outra época. Às vezes dizia, diante de alguma atrapalhada de Oliver, Marcos faria pior. E todos riam. Porque amor continuado faz isso. Recusa deixar que a pessoa morta seja lembrada só pelo dia em que foi perdida. Ela devolve complexidade, devolve humor, devolve humanidade. Claire recebeu o mesmo tipo de permanência. As receitas dela continuaram sendo feitas. As músicas favoritas ainda tocavam em alguns aniversários. O piano, antes coberto, virou novamente parte da casa. Angela fazia questão de que o nome de Claire aparecesse sem tensão. Brian aprendeu a contá-la com carinho, não só com colapso. E os gêmeos cresceram sabendo que amar a nova mãe não significava deslealdade com a primeira. Essa lição, que parece óbvia para quem vê de fora, salva inúmeras infâncias por dentro. Porque crianças enlutadas vivem muitas vezes uma culpa silenciosa quando começam a se apegar de novo, como se o novo afeto fosse trair o antigo. Angela nunca permitiu que essa culpa criasse raiz. Ela dizia: "O coração não é uma cadeira com um lugar só." E Brian completava às vezes: "É mais como uma casa. Dá para acender novas luzes sem apagar as antigas." Essas frases ficavam. E quando uma família começa a criar frases assim, ela está-se reconstruindo em linguagem, não apenas em rotina. Houve também dias difíceis, porque nenhuma reconstrução honesta é linear. No aniversário da morte de Claire, o clima ainda pesava. Às vezes, Oliver ficava irritadiço sem saber porquê. Às vezes, Olivia se recolhia. Às vezes, Brian saía cedo para correr mais do que precisava. Nesses dias, a diferença já não estava em evitar a dor, estava em reconhecê-la, em nomeá-la, em não deixar que virasse, outra vez, fantasma sem tradução. "Hoje está pesado por causa da mamãe", Olivia dizia. "Hoje eu acordei com saudade e raiva ao mesmo tempo", Oliver admitia. "Hoje eu não estou bem, mas eu vou ficar perto mesmo assim", Brian falava. É assim que gente se protege de repetir catástrofes emocionais, trazendo a sombra para o idioma antes que ela precise gritar. Anos depois, quando alguém visitava a casa dos Carter pela primeira vez, dificilmente imaginava o tamanho do abismo pelo qual aquela família
família tinha passado. Veria uma mesa viva, fotos nas estantes, cheiro de comida, risos atravessando o corredor. Uma mulher de olhos atentos que sabia ouvir sem invadir. Um homem mais quieto do que expansivo, mas presente de um jeito sólido. Dois jovens ruivos, ainda profundamente ligados um ao outro, porém sem aquela aura de desespero compartilhado que um dia os envolveu. Só que as casas mais fortes nem sempre são as que nunca racharam. Às vezes são exatamente as que racharam feio e foram reconstruídas com conhecimento novo, com humildade nova, com vigilância amorosa, com a consciência permanente de que o amor não pode ser presumido. Ele precisa ser sentido na prática, repetidas vezes, principalmente por quem ainda é pequeno demais para interpretá-lo sozinho. Talvez o maior milagre de tudo isso não tenha sido o momento em que as crianças voltaram a comer. Embora aquele momento tenha sido gigantesco, talvez o maior milagre tenha sido outro: o fato de que